Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero que vocês escrevam o que está escrito aqui. É a língua inglesa, não é? Se vocês puderem ler e transcrever para o inglês o que está escrito aí, seria legal. Quem que vai arriscar? Quem que vai querer colocar o que está escrito aí? Bem-vinda, Ruth, nós estamos começando. O que está escrito aqui? Pencil? Não, não está escrito pencil. A Ana acertou. Leiam lá o que Pronounce. tanto a Ana quanto a Flávia escreveram em inglês o que está transcrito aqui, ó. Aqui está transcrito assim, ó. Pronunciation. Olha só. Pronunciation. Mas você fala, mas por que eu não estou escrevendo assim? O que é isso daqui? Isso daqui, que está entre essas barras, é a transcrição fonética da palavra pronunciation. Mas o que é essa transcrição fonética? Ó, tem símbolos aqui que não são letras, né? Na verdade, são símbolos que designam sons. E o que é isso? Isso é o que a gente chama de IPA, que é o International Phonetic Alphabet, que é o alfabeto fonético internacional, que ele usa, como eu disse, símbolos para transcrever sons. Aí você pode estar falando, tá, mas eu não sou da área, eu não sou professor, por que eu preciso saber isso? Eu não estou falando que você precisa saber, mas aqui o foco é a gente melhorar a nossa pronúncia. Então, quando você tem um certo conhecimento sobre esse alfabeto, você consegue ver aqui que a transcrição desta palavra usa esse som aqui. Por outro lado, a transcrição dessa palavra usa esse outro som aqui. Isso diz o que para você? Nossa, aqui eu tenho o, mas eu tenho um som. Aqui eu tenho o, mas eu tenho outro som. Tá vendo que é outro símbolo? Ou seja, eu consigo saber que, apesar da grafia ser idêntica, quando eu vou pronunciar, a pronúncia será diferente. Então, aqui eu sei que eu digo moon, e aqui eu não vou dizer foot, que nem moon, eu vou dizer foot. É um pouquinho mais curto. Então, eu conhecendo os sons de cada símbolo, eu vou conseguir saber a pronúncia dessa palavra. E o contrário também é verdadeiro. Aqui nós temos um exemplo de 5 palavras escritas de maneira diferente. Porém, quando você olha a transcrição de como elas são pronunciadas, você vê que os sons são o mesmo, é o U com esses dois coisinhos do lado, com esses dois triangulinhos do lado. O que isso diz para você? Isso diz que todas essas palavras, por mais diferentes grafias que elas possuam, elas são pronunciadas da mesma forma. Então, antes de eu pronunciar para vocês ouvirem, pronunciem para você mesmo, ou mentalmente ou em voz alta. Como você pronuncia essa palavra? E esta? E esta? Olha só, a transcrição é exatamente a mesma. E esta? E esta última? Todas têm o mesmo som da vogal. Então aqui é moon, é o mesmo som de blue, que é o mesmo som de blue, que é o mesmo som de through, que é o mesmo som de shoe. Então, esse slide só para ilustrar o quão interessante é você ter esse conhecimento do alfabeto fonético internacional. Aqui eu trouxe um dicionário que é o Oxford, que ele tem o link aqui. Então, quando vocês receberem essa apresentação, viu, Letícia, a gente vai compartilhar essa apresentação com todos os slides e com todos os links que a gente tiver aqui. Então, não precisa ficar marcando o link de nada, a gente vai compartilhar tudo. Então, nesse dicionário aqui, que é do Oxford, eu escrevi a palavra pronunciation e eu fui lá para ver como era a pronúncia. Então, ó, escutem, ele traz a pronúncia britânica e a pronúncia do inglês americano. Ouçam. Pronunciation. Pronunciation. Ou seja, o dicionário, além de me dar o significado da palavra e exemplos, ele me traz também a pronúncia e ele traz também a transcrição, que é aquela mesma que a gente viu, desta palavra que você colocar. Um comentário aqui, então aqui a gente já vê que a pronúncia dessa palavra é pronunciation, not pronunciation. Muita gente tende a dizer pronunciation, mas não é, é pronunciation, ok? Então, aí vem a nossa primeira dica.
Todos esses dicionários, são 6, vão trazer para você tanto o significado da palavra quanto a pronúncia desta palavra, ok? Eu não vou entrar em cada um deles, eu mostrei lá só o do Oxford para vocês, mas a gente vai deixar esse slide na apresentação para quando vocês receberem os slides, vocês poderem explorar esses dicionários, ok? Aqui a gente trouxe para vocês terem também nessa apresentação o Phonemic Chart, que é a tabela dos sons da língua inglesa. Nas línguas do mundo existem muitos mais sons que as nossas línguas, o português e o inglês, não usam. Mas aqui nós temos apenas os sons do inglês, e eu gosto dessa tabela porque ela traz aqui os sons de vogal nessa primeira parte e os sons de consoante, e ela divide entre os sons de vogais curtas e vogais mais longas, ou são duas vogais juntas, que são os ditongos, os monotongos e os ditongos. Vocês não precisam saber esses nomes. O que importa é vocês saberem como pronunciar esses símbolos, para caso você vá num aplicativo ou num site e você veja esse símbolo, que você consiga saber qual é a pronúncia. Uma outra forma de você aprender ou memorizar esta tabela é você usar este site da Oxford também, que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui eu vou mostrar porque ele é muito legal. Então, aqui nós temos os sons da vogal. Não precisem marcar, ó, o link está aqui, tá bom? Depois vocês é só clicar aqui que vocês vêm aqui para o site. Então, como que é essa pronúncia aqui dessa palavra? O legal dessa tabelinha é que ele coloca uma ilustração que remete àquela palavra e àquele som. Então, aqui, ó, escutem. I. Fish. E, fish. Então é fish, não é fish. Então qual é a diferença entre este e este som? Ouçam. E. Tree. Tree. Então aqui é fish, é mais curtinho, aqui é tree, é mais longuinho. Então, aqui é uma maneira bem ilustrativa de você aprender esses sons. Por exemplo, aqui, ó. I. Bike. Bike. Então, I é um som do inglês. Muitas vezes, o jeito que a gente escreve aqui é um A e um I maiúsculo, é I. E você tem também os sons consonantais, por exemplo, aqui, ó. Key. Esse é fácil para nós, mas vamos ver esse daqui que é um som que nós não temos em português. Só quem tem língua presa que tem esse som em português. Ó. Thumb. Thumb. Então, este símbolo aqui é o símbolo do som do TH em inglês mudo. É o som que de quem tem língua presa. E assim esse daqui também, ó. Z. Mother. Mother. Então, eu recomendo que vocês explorem esse link, ouçam esses sons e tentem associar o som ao símbolo que está aqui em rosinha. Então, essa é uma maneira lúdica, interessante, no meu ver, de você ir se acostumando com esses símbolos. E por que a gente deveria, ou quais são as vantagens? Eu já falei algumas, mas, resumidamente, quais são as vantagens da gente saber esses símbolos, esse alfabeto internacional? Primeiro que eu consigo ler o que está escrito aqui, ó, eu sei que é International Phonetic Alphabet. E também, outra coisa, você não precisa ficar adivinhando, quando você tem esse conhecimento, você não precisa ficar adivinhando como pronuncia uma palavra. Você pode ir ao dicionário e ler essa transcrição fonética e você já vai saber qual é a pronúncia. Você também não precisa decorar todos os símbolos do alfabeto internacional. Aqui, ó, para quem quiser explorar mais, aqui são os sons do inglês americano. Aqui eu coloquei a tabela dos sons de todas as línguas. Eu não vou mostrar aqui para vocês, eu deixei mais para quem é curioso. Então, você não precisa ficar adivinhando, você não precisa decorar todos os símbolos, só talvez aqueles que são mais diferentes, esse E de ponta cabeça, esse outro símbolo aqui. E outra coisa também, tenho certeza que você pode estar usando algum material, ou já ter ido a algum site, ou algum aplicativo que vai trazer esse alfabeto. Então, você tendo conhecimento dele, você vai falar, já sei o que é isso. Nossa, não sei, mas eu sei o que é, vou lá dar uma estudada para eu melhorar a minha pronúncia.